Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, para compreender bem o Evangelho de hoje, nós precisamos compreender o significado do cobrador de impostos. É bem verdade que nós, por natureza, nós nos sentimos incomodados com os impostos. Foi assim desde sempre. Quando observamos, por exemplo, a história de alguns países, ainda na Idade Média, as pessoas tinham dificuldades em compreender o sentido dos impostos. Mas não é por esse motivo que os cobradores de impostos na época de Cristo eram considerados pecadores. Era um motivo muito mais profundo. Não era somente porque eles não gostavam de pagar impostos. Os cobradores de impostos eram considerados traidores de Deus. Porque quem foi que deu a terra ao povo judeu? Foi o próprio Deus. O próprio Deus os tirou com mão forte do Egito e os trouxe para a terra de Israel, a terra que o próprio Deus lhe havia dado em herança. E eles, os cobradores de impostos, eles são considerados pecadores públicos porque eles dizem publicamente, não com palavras, mas com seus gestos, eles dizem que a terra não é dada pelo Senhor, que a terra, ela pertence ao imperador, que a terra pertence não ao povo que Deus lhe deu, mas essa terra agora, ela pertence ao rei de Roma e por isso eles devem buscar os impostos. Então, os cobradores de impostos são pessoas que, em última análise, dizem que Deus não tem direito sobre o mundo, que Deus não podia dar aquela terra ao seu povo, mas que o verdadeiro dono daquela terra era o imperador romano. E por isso, o povo de Deus paga imposto. Agora a gente compreende por que, amados irmãos e irmãs, a gente compreende por que o povo de Deus tem tantas dificuldades com os cobradores de impostos e os chama de pecadores. E é a este pecador, é a este homem que Jesus propõe uma nova vida. É a este homem que Jesus, entrando na sua vida,
lhe faz mudar completamente. E então gostaríamos de meditar em 3 elementos do Evangelho de hoje. O primeiro elemento é que Jesus vê Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Amados irmãos, Deus nos vê. Mas não é que Deus nos veja, ou que Deus esteja atento à nossa vida com o seu livro, para anotar os nossos pecados, para anotar as nossas quedas. Deus nos vê do mesmo modo que os pais veem os seus filhos. É muito interessante que a mãe, por exemplo, ela pode estar fazendo uma coisa que requeira dela muita atenção. Porém, se ela tem um filho pequeno, mesmo fazendo uma coisa que parece roubar 100% a sua atenção, ela está, na verdade, atenta ao seu filho. E este, quando se coloca numa situação de perigo, a mãe, que parece estar olhando para o outro lado, ela corre e vai ao encontro do seu filho. Assim é Deus conosco. Assim é o Senhor. Ele está sempre atento às nossas necessidades. O Senhor está vendo as nossas lutas. O Senhor está vendo aquilo que precisamos. O Senhor está vendo a boa vontade. O Senhor está vendo o nosso esforço de pertencermos a Ele. Deus nos vê. Segundo elemento, Jesus viu o homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. É interessante que o momento que Jesus propõe uma nova vida a Mateus é no momento em que Mateus está sentado no seu pecado. É o momento que Mateus está realizando a sua obra, o seu trabalho. E é naquele momento que Jesus chama Mateus. Às vezes, isso acontece com tanta frequência, às vezes nós chamamos alguém para o serviço de Deus, e essa pessoa, a primeira coisa que diz é: Padre, eu não sou digno. Padre, quando eu for santo, eu farei esta missão. Deus nos chama no momento exato. E é a partir daquele chamado que Ele vai nos fazer santo. Não o contrário. Não é que Deus antes nos quer santos para depois nos chamar. É exatamente o contrário. Primeiro Ele nos chama para o seu serviço. E depois, pelo serviço a Ele, Ele nos santifica. E na Bíblia tem outro exemplo disso. Quando Jesus se encontra com 10 leprosos, não é que Jesus logo cura os 10 leprosos. Jesus manda que eles voltem para Jerusalém. E na medida que eles estão voltando, na medida que eles estão caminhando, eles estão sendo curados. Assim é a obra da nossa santificação. À medida que caminhamos para o Senhor, Ele nos cura, Ele nos santifica, Ele nos fortalece. Quem espera ser santo para servir o Senhor, nunca será santo e nunca irá servir ao Senhor, porque a santidade acontece na medida em que nós caminhamos para Ele. E qual é a atitude de Mateus? A atitude de Cristo foi ver e foi chamá-lo. E qual é a atitude de Mateus no Evangelho? Por acaso Mateus dá desculpas? Senhor, eu gostaria até de vos seguir, mas eu estou no meio do meu trabalho, é o meu expediente, eu não posso sair agora. Senhor, eu gostaria de te seguir, mas primeiro deixa eu passar um tempo fora desse trabalho, fora desse pecado, aí sim, depois eu vou te seguir. Não, essa não foi a atitude de Mateus. Ele levantou-se e seguiu a Jesus. Imediatamente, Mateus seguiu o Senhor. Amados irmãos,
como está o nosso seguimento a Cristo. Ele talvez esteja esperando demais. Talvez a gente sim queira servir a Cristo, queira seguir o Senhor. Talvez nós já escutamos a sua voz que diz: vem e segue-me. Porém, às vezes, nós aguardamos muito, nós esperamos. É necessário imediatamente levantar-se e seguir a Jesus. Mas para seguir a Jesus, Mateus teve que deixar de lado outras coisas. Em primeiro lugar, Mateus deixou para trás a sua vida. Deixou para trás os seus projetos. Quem sabe Mateus tinha a ideia de se transformar no chefe dos cobradores de impostos. Quem sabe Mateus tinha programado para a sua vida uma outra carreira, um outro caminho. E, no entanto, ele foi capaz de abrir mão dos seus projetos para seguir o Senhor. Seguir o Senhor, meu irmão, minha irmã, seguir o Senhor é entregar a Ele as rédeas da própria vida. Não é mais a própria pessoa a dirigir os seus destinos, mas ele se torna agora alguém que o próprio Deus lhe guia. Que mais Mateus deixou? Talvez nós precisamos, como Mateus, deixar de lado a nossa preguiça espiritual. Eu acredito que nós vivemos num tempo não de ateus. As pessoas têm fé, as pessoas buscam o Senhor, as pessoas acreditam nele. Porém, nós vivemos num tempo de preguiça espiritual. Nós vivemos num tempo onde a fé existe, sim, mas enquanto ela não mova comigo, enquanto a fé seja um sentimento interessante, que eu gosto até de postar uma mensagem religiosa nas minhas redes sociais, porém, quando a fé toca a mim e faz ou pede que eu saia do meu comodismo, então eu deixo de lado. Deixar para trás a preguiça espiritual. Imediatamente levantou-se e seguiu a Jesus. E para concluir, meus irmãos, qual foi a atitude dos fariseus? Os fariseus, ao invés de ficarem felizes porque aquele homem deixou o seu pecado, os fariseus começaram a criticar Jesus. Este homem come com os pecadores e com os cobradores de impostos. E Jesus, percebendo a maldade no coração deles, Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Dessa última frase, nós precisamos retirar para a nossa vida duas atitudes. A primeira atitude é ficar felizes, porque Deus veio nos chamar. Nós que somos pecadores, nós que somos pó e barro, nós que somos frágeis, foi a nós que o Senhor veio chamar. Deus, em Cristo, não veio chamar os justos, mas veio chamar a nós, os pecadores. E a segunda atitude é não julgar os demais irmãos. Aqueles fariseus foram incapazes de se alegrarem. Eles tinham sido convidados para o banquete, mas eles foram convidados e não quiseram se alegrar, ficaram olhando para Jesus, ficaram à espreita para ver se Jesus iria deslizar em alguma coisa, para depois então eles apresentarem um motivo contra Jesus. Às vezes, amados irmãos e irmãs, nós temos muita dificuldade de acolher os pecadores. Às vezes nós temos dificuldades de acolher os nossos irmãos e irmãs que ainda estão no início do seu caminho para Cristo e começamos a julgá-los, começamos a excluí-los, começamos a nos comparar a eles e acharmos que nós somos melhores do que eles, somente porque pecamos diferente do que eles.
Nosso Senhor hoje nos convida a termos um coração misericordioso e acolhedor, porque assim é o seu coração. Ele não veio chamar os justos, mas veio chamar a nós, pobres pecadores. Amém. Creio em Deus Pai,